Hoje a gente vai começar o último capítulo do livro da Págios. Eu achei emocionante. Chegamos juntos até o final, assim, achei legal. Mas acho que a gente não termina ele hoje. Hoje eu peguei sentenças, assim, selecionadas, né? Não trouxe o texto na íntegra, está quase na íntegra, mas é um capítulo muito grande, ele tem mais de 20 páginas e a Págios traz muito conteúdo. Então, hoje a gente vai falar bastante de coisas práticas. O último capítulo fala sobre o autoconhecimento como conhecimento de Deus, naquele sentido de que o autoconhecimento é o conhecimento do divino em nós mesmos, é nós nos reconhecermos como divinos, né? E é a meta final do gnóstico, né? A gnosis, que é o conhecimento das realidades divinas, das realidades eternas, é também esse auto-reconhecimento como divino, né, da centelha de luz em nós. E aí a Pagas traz várias passagens bonitas dos apócrifos de Nag Hammadi e termina a discussão sobre como isso divergiu da visão da Igreja Ortodoxa. Então eu vou abrir aqui o arquivo. Aqui. Por isso que antes de entrar nesse capítulo, eu quis fazer 2 semanas atrás, aquele outro estudo sobre a questão do homem e do filho do homem, né? Lembrando que é uma forma da gente falar dessa humanidade arquetípica primordial do Adão Kadmon, que aparece na Cabala como a representação do homem perfeito, né? E aí depois a gente vai ver Jesus usando nos evangelhos essa ideia de os perfeitos, ou a raça dos perfeitos, ou o homem perfeito, naquele sentido de aqueles que encontraram a sua própria humanidade como o Adão divino, o Adão celestial, né? Quando os gnósticos vão falar da divisão entre o Adão celeste, o Adão psíquico e o Adão material, né? É justamente sobre essa busca de reencontrarmos o que realmente somos. Então, por isso que eu achei importante a gente fazer esse preâmbulo 2 semanas atrás sobre o que é o Filho do Homem, porque Jesus é chamado de o Filho do Homem, e aí depois isso converge com a ideia de Filho de Deus, ou Filho único, aquela história toda, e a gente vê que quando a gente coloca todas essas sentenças dentro do sistema metafísico da cosmogonia gnóstica, na verdade, tudo isso, o Filho autogerado, o Filho único, o Filho do Homem, está se referindo ao Logos, está se referindo ao Cristo, que em algumas vertentes esotéricas vai ser chamada de terceiro Logos, no sentido de aquele Logos que é a energia ativa de luz, o raio de luz que vem ao mundo e que se manifesta aqui entre nós, né? Então, tem aquela ideia do ternário superior, a ideia da trindade divina, que é um 3 em 1, porque eles não são diferenciados, são só aspectos da mesma unidade divina. E quando gera-se o 4, a gente entra um pouco em geometria aqui, pitagórica, mas eu não vou entrar em detalhes aqui. Mas quando gera-se o 4 é o quê? É aquela base que sustenta a matéria. Então, o 4, a gente relaciona um pouco com o demiurgo, porque é aquela a divisão que gera a matéria cega. E é preciso que o Logos, que o Filho do Homem, que a luz do Cristo ilumine o quaternário, ilumine o cubo, ilumine o 4, para dar vida a essa matéria. Porque a gente vai ver no Evangelho de João, a vida é a luz dos homens. Então, aquele ser humano que representa toda essa estrutura dentro de si mesmo, porque nós somos a manifestação de a manifestação divina, nós temos todas as qualidades do Um, da Díada e do Logos em nós, porém obscurecidas por esse obscurecimento da matéria, né? Quando nós conseguimos iluminar as sombras dentro de nós, nós reconhecemos o homem divino que nós somos. Porque esse homem, no sistema metafísico gnóstico, que é mitológico, é cosmologia, gente. A gente tem que entender o símbolo detrás disso, né? Representa justamente aquela harmonia perfeita de todos os movimentos da manifestação divina integralizados, harmonizados, simétricos, né? Tem lá o Homem Vitruviano do Leonardo da Vinci. Então, por que eu trouxe tudo isso? Porque a Págios vai começar o 6º capítulo justamente com essa ideia do autoconhecimento, e ela vai citar
isso de Jesus ser o filho do homem e ser o caminho, e ela vai citar um pouco essa questão do Adão Cadmon. Então, para a gente ter, assim, pelo menos, não que a gente entenda plenamente, porque quanto mais a gente vai estudando, mais aos poucos algumas coisas vão fazendo sentido, né? Sem aquela ambição de ter que entender tudo. Aos poucos, com paciência, a gente vai conseguindo, né? Mas aí, quando a gente lê isso, a gente entende que esse momento de autoconhecimento é o desvelar do homem divino que nós mesmos somos. E aí, lembrando, por fim, para terminar meu introito, que esse filho do homem é justamente o que é chamado de o Salvador, porque ele é o Espírito Divino que vem à Terra, que vem à humanidade terrena e ilumina a alma, e desperta a intuição, e ilumina a mente, e faz com que a mente se retorne ao seu estado de vibração e de união com aquilo que é divino, e se torne um homem perfeito novamente, né? Então, ele é o Salvador. E por isso que ninguém vem ao Pai senão por mim. Por isso que o Logos é o intermediário entre o Uno e o homem perfeito. Ele é a ponte, é o raio que vem ao mundo. E por isso a Apaga-os começa aqui. Tomé lhe diz: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos conhecer o caminho? Ele está falando do caminho de retorno. Diz-lhe Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. E essa é aquela frase que a gente vai ver atrás de caminhão, em letreiro de igreja nos Estados Unidos. É aquela frase que é repetida, repetida, repetida como um argumento de autoridade, como se só há felicidade, só há salvação, só há qualquer adjetivo que a gente queira usar aqui, se for pela igreja, né? Então, eles usam dessa forma. E aí, a Apaga-os vai contrapor aqui o que é esse ninguém vem ao Pai senão por mim. Se não for através do Logos dentro de nós, a centelha divina dentro de nós, não há como desvelar o divino em nós. Ele é o caminho. Nesse sentido, né? Claro que isso vai ter muitos desenrolares, mas eu achei interessante que a Apaga-os abre com isso, porque ela vai justamente fazer essa contraposição. Então, vamos lá com o que ela diz. O Evangelho de João, que contém esse trecho, é um livro notável que muitos gnósticos reclamam a si e utilizam como fonte primária para o ensinamento gnóstico. Então, ou seja, ela reforça aquilo que a gente já vem conversando, de que muitos gnósticos usam o Evangelho de João como fonte do ensinamento gnóstico, né? E eu espero que ao longo desse último ano eu tenha conseguido um pouquinho, pelo menos assim, mostrar pelo apócrifo de João em comparação com o Evangelho de João, como há muitas semelhanças da metafísica gnóstica dentro do Evangelho de João oficial do Novo Testamento, né? A partir da ótica que a gente lê ele, as coisas ficam diferentes. Então, o Evangelho de João é muito usado pelos gnósticos. Contudo, a igreja emergente, apesar de certa oposição ortodoxa, inclui João no Novo Testamento, né? Ele foi o último evangelho incluído no Novo Testamento. E os outros três, que são chamados sinóticos, eles são meio iguaizinhos, né? Eles têm poucas diferenças. É mais uma narrativa da crucificação com as parábolas. Por que a igreja aceitou João, ao passo que rejeitou escritos como o Evangelho de Tomé e o Diálogos do Salvador? Ao refletir sobre essa questão, é preciso lembrar que quando se viaja pelos Estados Unidos, né, a Apaga-os é americana, vemos cartazes com essas palavras de João nas igrejas locais. Seu propósito é claro: indicar que só encontramos Deus por meio de Jesus. O escrito no contexto contemporâneo implica que só o fazemos pela igreja. De modo similar, nos primeiros séculos desta era, os cristãos preocupados em fortalecer a igreja institucional poderiam apoiar-se nas palavras de João, ou seja, eles usaram essas palavras de João para não se referir ao Cristo interior, mas se referir ao Jesus que eles colocaram como líder da igreja deles. São enfoques bem diferentes e objetivos bem diferentes. As fontes gnósticas fornecem uma perspectiva religiosa diferente. Segundo o Diálogos do Salvador é um texto de Nag Hammadi, daqueles descobertos, tá? Por exemplo, quando os discípulos fazem a mesma pergunta a Jesus, que é essa pergunta que aparece no Evangelho de João, qual é o lugar para onde estamos indo? Ele responde: permaneçam no lugar que possam alcançar. Fica mais... O Evangelho de Tomé relata que quando os discípulos perguntam para onde deveriam ir, ele apenas diz: existe luz em um homem iluminado, e ele ilumina o mundo inteiro. Se ele não brilhar, ele é a escuridão.
Sem legitimar qualquer instituição, ambos os enunciados desses dois apócrifos dirigem-se a outrem em vez de a si mesmo, a capacidade interna de um ser de encontrar a sua própria direção para a luz interior. Ou seja, diferente de dizer que nossa igreja é o único caminho, nesses dois apócrifos, o Diálogos do Salvador e o Evangelho de Tomé, eles vão dizer, permaneça no lugar que você consegue alcançar. Para onde vamos? Os discípulos perguntam. Você vai para onde você consegue alcançar. E esse lugar é um local interior. E existe luz num homem iluminado. E quando um homem iluminado brilha a sua própria luz, ele ilumina o mundo inteiro. Não é tão mais bonito a gente ver assim por essa perspectiva espiritual, né? E se ele não brilha, ele é escuridão. Por quê? É justamente a luta dos gnósticos é contra a escuridão dentro de si mesmo. Por isso que o Jung gostou tanto dos gnósticos, né? Eu ainda preciso chamar uns especialistas em Jung. Se o Hugo estiver aqui, ele já se sente convidado. Para a gente falar um pouco da visão junguiana do gnosticismo, porque quando ele fala da integração da sombra com o self, que não é ser dominado pela sombra, né? Mas eu não sou junguiana, então não vou aprofundar nada aqui agora. Mas, assim, essa questão de há uma luz dentro de nós, e enquanto a gente não permite que essa luz brilhe, nós estamos dominados pela escuridão, pois esse é o caminho da criação da humanidade. A humanidade é obscurecida, porque o Yaldabaoth, ele é o próprio obscurecimento. Não é um deusão lá, esquisitão, malvadão, que domina a gente. Ele é parte da nossa própria estrutura humana. Ele é parte da nossa consciência. Então, ele é a nossa ignorância, ele é a nossa escuridão. Enquanto a gente não permite que a luz brilhe, e quando a gente permitir, a gente vai iluminar o mundo inteiro, porque essa é a natureza de Budi, essa é a natureza da natureza Buda ou da centelha de Cristo. Aquele que se ilumina se torna um salvador do mundo. Então, a gente precisa o quê? De autoconhecimento, é uma capacidade interna de encontrar a direção a partir de dentro de si mesmo. O que é diferente de simplesmente ser a ovelhinha do presépio ali de uma igreja, né? A Pagels continua, e aqui eu trouxe umas imagens interessantes para a gente. À medida que a igreja organizava-se politicamente, abrigava em seu âmbito muitas ideias e práticas contraditórias. Então, tinha contradições dentro da igreja, né? A gente assume isso, já que elementos divergentes suportavam sua estrutura institucional básica. Nos séculos 3 e 4, por exemplo, centenas de cristãos católicos adotaram formas ascéticas de autodisciplina, buscando a revelação religiosa na solidão, em visões e exaltações místicas. Então, havia, mesmo dentro de um movimento mais ortodoxo oficial, uma busca do mergulho em si mesmo, isolamento, não que a gente precise se isolar, assim, mas é uma visão que ela está trazendo, né? E exaltações místicas. O termo monge, monástico, provém da palavra grega mônacos, que significa solitário ou um só, e que o Evangelho de Tomé usa com frequência para descrever os gnósticos. Mônacos, aquele que é único, aquele que está mono, solitário, também é, se a gente vê por uma perspectiva gnóstica, aquele que busca a mônada. E mônada aqui é um termo pitagórico, que tem relação com o uno, a vida una, eterna e indivisível, e invisível também. Essa mônada a gente encontra na filosofia mais moderna, no Leibniz, quando ele fala da monadologia, a gente encontra na doutrina secreta da Blavatsky, falando de mônada, mas mônada é o termo de Pitágoras. E ele não está aparecendo à toa aqui entre os gnósticos, né? Eu não estou jogando ele junto com o texto da Pagels. Mônada é um termo que aparece no apócrifo de João. O uno, a suprema divindade, o Deus desconhecido, ele é chamado, num dos parágrafos do apócrifo de João, de a mônada. Então, o monge, no sentido místico, é aquele que busca a mônada. E aí não se trata necessariamente de isolar-se fisicamente de outras pessoas, né? Se a gente muda um pouco a perspectiva. Mas é interessante que teve, nos séculos 3 e 4, né, esse movimento monástico no Egito, que foi o que deu origem depois ao cristianismo cópita no Egito. E foi justamente esses monges do Egito, que viviam nessas cavernas aqui,
Aqui, nessa construção aqui já é mais moderna, tá? Mas tem ruínas aqui perto, que são resquícios, como essas ruínas aqui que tem esse padre ortodoxo, ruínas de mosteiros dos monges do deserto, ou chamados padres do deserto. E a gente tem alguns nomes famosos entre eles, como Santo Antão, São Pacômio, Evagrio Pôntico, que para quem se interessa, eles deixaram coisas escritas e é bem interessante. Mas vejam só, são esses que buscaram o isolamento e a prática contemplativa e mística e a mônada, foram os que salvaram os textos de Nag Hammadi. Foi esses monges aqui, esse aqui é para ser uma imagem do São Pacômio, lá do século IV, os responsáveis por preservar em urnas, em jarros de barro, nas cavernas, os apócrifos gnósticos. Então, a partir daí, a gente tem uma ideia de que justamente esses que levavam uma vida um pouco mais, talvez até radicalmente, no sentido negativo, né? A gente não precisa ser radical, né? Mas esses que levavam uma vida mais ascética e mais voltada para a contemplação é justamente os que estavam lendo os apócrifos gnósticos. Eu acho interessante quando a gente pensa nessa perspectiva. Então, continuando aqui, só para terminar esse comentário. Em vez de rechaçar o movimento monástico, a igreja tomou providências. Porque esse movimento monástico surge independente da igreja. E eles vão lá para o sul do Egito, lá no Alto Egito, que é onde foram encontrados os textos, né? Mas em vez de rechaçar eles como heréticos, porque alguns grupos vão sendo rechaçados, né, a igreja tomou providências. No século IV, em 367, submeteu esse movimento monástico à autoridade episcopal. O estudioso Frederic Weiss sugeriu que os monges que viviam no monastério de São Pacômio, próximo ao penhasco, onde foram encontrados os textos, poderiam ter guardado os documentos de Nag Hammadi em sua biblioteca devocional. Eram monges que tinham uma biblioteca que incluía a República de Platão, que incluía o Corpus Hermético, incluía os evangelhos e todos esses apócrifos que a gente hoje pode ler. Mas aí o que aconteceu? Eles tinham nas bibliotecas tudo isso para ler, estudar e contemplar, mas em 367, quando Atanásio, um poderoso arcebispo de Alexandria, envia uma ordem tipo bula papal, só que da época do Atanásio, né? Não tinha papa assim tão forte ainda, os bispos ainda mandavam bastante, enviou uma ordem para expurgar todos os livros apócrifos com tendências heréticas. Um ou muitos monges podem ter escondido os manuscritos na jarra onde foram enterrados na montanha de Jabal al-Tarif, e foram encontrados 1.600 anos mais tarde. Então, é graças a um desses monges, ou vários desses monges, que a gente tem hoje esse material para a gente estudar. Mas veja que interessante, quando a gente vai ler sobre os monges do deserto, eles vão falar sobre o poder dos vícios, como eles usam a palavra demônios, mas aparece nos apócrifos a ideia dos daimônios, que é uma palavra grega, que tem mais relação com seres elementais, com forças psíquicas, e no apócrifo de João são forças psíquicas regidas pelos arcontes que controlam a nossa mente. Não no sentido de um monte de demôniozinho obsediando a gente, mas forças da nossa constituição, da nossa psique. A construção da alma humana, da psique humana, contém essas forças que nos instigam a paixões e a vícios e a cometer pecados, né, nesse sentido. Então, os monges do deserto, eles vão falar muito sobre isso, e por isso tem esse anjo aqui. A literatura dos monges do deserto é muito próxima dos gnósticos, porque eles vão trabalhar com daimonologia, com angiologia, eles vão ter invocações a forças da luz, eles vão repudiar as forças das trevas, eles vão falar de um embate dessas forças, lutar contra esses seres e contra essas paixões, e eles estão em busca de um tipo de união mística que leva a um amor pelo divino, que é esse encontro da mônada em nós. Então, assim, eles rejeitam o mundo naquele sentido de que eu não quero me deixar dominar pelas coisas desse mundo, porque eles percebem como fonte de sofrimento.
Então, eles se isolam nas montanhas, nas cavernas e começam com longas práticas de meditação e contemplação. Eles vão ser a origem da prática contemplativa mística de meditação do cristianismo, né? Mas quando a gente vê isso nos textos gnósticos, a gente talvez esteja vendo ali a fonte desses monges do deserto. Então, a coisa fica um pouquinho mais interessante. Então, a Pagels está só destacando que houve essa proibição dos textos, né? E que aí tudo ficou mais difícil. A gente já falou disso várias vezes aqui no canal. Além disso, à medida que a igreja, apesar de suas divergências internas, tornou-se cada vez mais uma unidade política entre 130 e 400, os seus líderes tenderam a tratar os seus oponentes, que era uma grande diversidade de grupos, como se eles também constituíssem uma unidade política opositora, né? Ou seja, tinha uma grande diversidade de grupos e a igreja tratou como se aquilo fosse uma unidade só. Tudo inimigo, né? Quando Irineu denunciou os hereges como gnósticos, referiu-se menos a um consenso doutrinal específico entre eles, né? Porque tinham hereges que não eram gnósticos, né? Os priscilianos, os paulicianos, os montanistas, haviam outros grupos de hereges que não eram necessariamente identificados com esses textos gnósticos, né? Mas o Irineu chama tudo de herege e tudo de gnóstico. Mas ele se refere menos a um consenso doutrinal entre eles, né, porque realmente não tinha um consenso necessariamente, e mais ao fato deles resistirem a aceitar a autoridade do clero, o credo e o cânone do Novo Testamento. Então, na verdade, o Irineu ele sempre falava mal desses grupos por terem crenças variadas, mas a grande rusga dele era porque eles se recusavam a aceitar o clero, o credo e o cânone. Então, é do tipo assim, não quer brincar com a gente, não quer obedecer a gente, então é herege, então é gnóstico. Essa era a medida. O que, caso houvesse algo, os diversos grupos de Irineu chamavam de gnósticos tinham em comum. Ou, para situar a pergunta em outro contexto, o que os vários textos descobertos em Nag Hammadi tinham em comum? Uma resposta simples não abrangeria todos os diferentes grupos que a ortodoxia atacava, ou todos os diferentes textos da coleção de Nag Hammadi. No entanto, sugiro que o problema com o gnosticismo, do ponto de vista ortodoxo, não era apenas que os gnósticos quase sempre divergissem da maioria em questões específicas já abordadas aqui no livro, né? A organização da autoridade, a participação das mulheres, o martírio, ela está se referindo aos capítulos anteriores do livro, né? Os ortodoxos reconheciam que os chamados gnósticos compartilhavam uma perspectiva religiosa fundamental, que consistia em uma antítese das reivindicações da igreja institucionalizada. Ou seja, enquanto a igreja diz que Jesus é Deus encarnado na Terra e que ela é o único caminho para a salvação, e para você se salvar, você só tem que aceitar esse dogma, essa doutrina, e que você só pode seguir o que eles falarem, e que eles são os intermediários que vão abrir as portas do céu para você, os gnósticos vão dizer que Jesus é um instrutor desse caminho, que Cristo, na verdade, é uma entidade metafísica, um aspecto divino, uma centelha de luz que vem à Terra, que o Deus Criador não é o Deus máximo, não é o Deus desconhecido, o uno, o final, que na verdade o Deus Criador é só um artífice, um engenheiro, um pedreiro da matéria, né? Que o homem tem uma alma dividida em partes, mais física, mais psíquica e depois voltada para o superior, e que o caminho de salvação não se dá pela aceitação de uma autoridade no mundo, mas através do descobrir a centelha divina dentro de nós mesmos e, portanto, dispensa intermediários. Né? Resumidamente, é mais ou menos isso, eu devo ter esquecido de muitas coisas, mas eu deixei aqui o esquema que o Igor fez para a gente, justamente para a gente lembrar, né, que o esquema gnóstico vai diferenciar o uno do Deus Criador, diferente da igreja, o Cristo de Jesus como homem encarnado, e que o caminho para essa vida eterna, o caminho para a libertação do sofrimento não é aceitar a palavra do bispo, né? Então, na verdade, esse conhecimento do si mesmo através do despertar da sabedoria de Sofia em nós, porque tudo isso aqui está em nós. Isso é uma representação externa de aspectos internos da nossa psique e do nosso aspecto divino.
Os cristãos ortodoxos insistiam em que a humanidade precisava encontrar uma maneira além de seu próprio poder, uma via divina para aproximar-se de Deus. E isso, diziam, a Igreja Católica oferecia àqueles que estavam perdidos, sem a presença de Deus. Então, os ortodoxos vão dizer, a humanidade tem que encontrar uma maneira fora de si mesmo para se aproximar de Deus. E a Igreja Católica tem. Fora da Igreja não há salvação. Né? Isso vai ser repetido muito. A convicção deles baseava-se na premissa de que Deus criou a humanidade. Como Irineu dizia, nesse aspecto, Deus difere da humanidade. Deus cria, mas a humanidade foi criada. Um é o agente original, o outro é o recipiente passivo. Um é perfeito, onipotente, infinito, o outro é imperfeito e finito. Ele está fazendo uma contraposição. O filósofo Justino Mártir diz que, ao reconhecer a grande diferença entre a mente humana e Deus, abandonou Platão e converteu-se em um filósofo cristão. Né? Justino Mártir era pagão, platonista, e depois tornou-se um bispo cristão. Ele relata que, antes de sua conversão, um ancião questionou seu pressuposto básico, perguntando: que afinidade, então, existe entre nós e Deus? Né? Se há uma grande diferença, né, entre a mente humana e Deus, e um é perfeito, bom, onipotente, e o outro é um imperfeito pecador, né, qual é a afinidade entre nós e Deus, para um cristão ortodoxo? Né? E aí ele vai dizer, a alma é também divina e imortal, bem como uma parte da mente régia, né, ele vai perguntar, na verdade. Falando como um discípulo de Platão, Justino responde sem hesitar, com certeza, porque Platão vai dizer que a alma é divina e imortal. Contudo, quando as perguntas posteriores do ancião o levaram da certeza à dúvida, diz que percebeu que a mente humana não pode encontrar Deus por si mesma e precisa, em vez disso, ser iluminada pela revelação divina por meio das escrituras e da fé da igreja. Isso é Justino Mártir, né? Ele é questionado por esse ancião, ele achava que a alma era imortal, mas à medida que ele vai sendo questionado, ele fala assim, não, então a mente humana não dá conta sozinha, né? Ele precisa de um intermediário, que é as escrituras e a igreja. O Justino Mártir vai ser diferente do que os gnósticos vão pensar, né? Alguns gnósticos vão mais além, alegando que a humanidade criou Deus. Isso a gente acha que é uma ideia moderna, né? A gente se acha super moderno falando disso, Nietzsche, essas coisas. Mas não, os gnósticos também desenvolviam essa ideia, né? A humanidade criou Deus. E assim, a partir de seu potencial interior, descobriu a revelação da verdade. Essa convicção pode subjazer ao comentário irônico do Evangelho de Filipe. Aí ela vai citar o Evangelho de Filipe. Deus criou a humanidade, mas agora os seres humanos criam Deus. Assim é o mundo. Seres humanos criam deuses e adoram suas criações. Seria adequado que os deuses adorassem os seres humanos. É provocador. Por quê? Qual vai ser a diferença? Enquanto na ortodoxia a gente vai ter um Deus bom, divino, e um ser humano pecador que precisa só aceitar e obedecer, e que é diferente, né, criador e criatura, os gnósticos vão dizer que o criador é, na verdade, inferior à própria criatura. E aí é a grande divergência deles, né? Eles vão dizer que o ser humano é divino por natureza. Quando despido de suas vestes do mundo e libertado da força da ignorância, o ser humano é tão divino quanto o Cristo, como o terceiro Logos, como o Logos divino, como o raio do um. Então, se o ser humano possui em si a centelha divina e o Criador do mundo é um poder, mas é um poder que não possui a centelha divina, ele é mais um poder criativo, ele está ainda nas regiões do meio, então o ser humano é capaz de vencer o próprio Criador. E aí fica muita blasfêmia para os ortodoxos, né? Então, enquanto um é inferior e pecador e precisa obedecer o Deus Criador, os gnósticos vão dizer, nós somos deuses. E isso é uma ideia que a gente vai encontrar também no Corpus Hermético. O Corpus Hermético é um texto que a gente pode dizer que, de certa forma, ele é um gnosticismo mais positivo, porque ele não fala de um Criador com um aspecto negativo, mas ele fala de como o ser humano é portador dessa mente divina, e como o ser humano é maior do que os deuses, no sentido de que os deuses são esses seres planetários, são os daimones, são as potestades, os anjos,
os arcanjos, tudo isso o ser humano é capaz de transcender. Mas enquanto nós somos cegos e ignorantes, todas essas forças ou nos dominam ou nos iluminam por serem superiores a nós, porque estamos adormecidos. Então, a grande sacada dos gnósticos é perceber que há um aspecto divino no ser humano que é capaz de libertar-se a si mesmo. E a grande armadilha que a gente cai é a gente achar que nós somos... usar isso como uma inflação do ego, né? Se a gente não trabalha nossos aspectos negativos, ou o poder dos arcontes em nós, ou os vícios, se a gente não purifica as nossas vestes e as nossas ações em vida, então a gente vai só pegar essa ideia de que somos divinos e inflar. Na verdade, nós vamos nos enganar e virar um grande arrogante, como o Yaldabaoth, que é o deus arrogante que quer ser cultuado e que quer ser Deus acima de todos os outros. Mas quando a gente percebe que há uma centelha divina pulsante em nós e que há um caminho para ela se libertando da força desses arcontes, então nós nos tornamos como deuses e nós nos tornamos Cristos, como Jesus se torna um Cristo. E todos nós podemos nos tornar. E essa vai ser a grande diferença da ortodoxia da igreja, que você tem que só obedecer, e do gnóstico, que diz, seja divino, age divinamente na vida, brilhe a sua luz no mundo, seja um salvador da humanidade, ou liberte-se desse mundo, que é uma prisão dos sentidos, é uma prisão da ignorância. Seja maior do que o seu Criador. É outra perspectiva.